Olá, boa noite para você. Serão doados os órgãos da menina de 6 anos que teve morte cerebral após ser estuprada e agredida pelo padrasto em Ecoporanga, no extremo norte capixaba. O suspeito foi preso e a mãe da criança também. Quem tem mais detalhes ao vivo desse caso cruel é o nosso repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Uma notícia difícil para uma segunda-feira, né? Isabela, boa noite para você, a todos que acompanham o TN2. Uma notícia muito difícil, mas aí vem aí o pai que deu autorização para a doação dos órgãos da filha, a menina de 6 anos, e aí toma essa atitude, né, diante de toda a barbaridade que a família, né, que ele sofreu e que a criança sofreu também. O que vai acontecer? A criança permanece aqui no hospital infantil. Um segundo exame, um primeiro foi feito, né, que confirmou a morte cerebral, e um segundo, o resultado sai amanhã para seguir o protocolo de morte encefálica, mas existe sim esse desejo de fazer a doação dos órgãos, e assim que sair esse resultado, aí acontece a cirurgia para a retirada dos órgãos dessa menina de 6 anos. O pior disso tudo, Isabela, você que está assistindo a gente, foi o motivo, o porquê dessa criança ter sido espancada pelo padrasto. Simplesmente ele pediu para que a criança fosse até o quintal, pegasse uma gaiola. Essa criança foi, pegou a gaiola, mas acabou deixando o passarinho fugir. Irritado, esse padrasto acabou batendo, espancando essa menina de 6 anos, que, é claro, passou muito mal, foi levada pela mãe num hospital ali em Ecoporanga, infelizmente com lesões por todo o corpo, ainda com crises convulsivas, e a mãe disse no local que é porque a menina tinha caído de uma bicicleta. Diante da situação muito grave, ela foi transferida para o hospital de Barra de São Francisco, e lá a equipe médica constatou que essa criança, infelizmente, aí, tinha sido agredida, espancada, e também sofria violência sexual, Isabela. Ela já vinha com histórico de violência sexual, já de antes, inclusive. A polícia foi chamada, foi então que a mãe contou essa versão, contou o porquê, o motivo do padrasto ter espancado essa menina de 6 anos. Uma história muito triste, como você disse. Essa mãe foi presa por omissão e o padrasto, que é o principal suspeito, um homem de 43 anos, foi encontrado pela polícia na localidade de Córrego do Beirador. Ele estava numa região de mata, mas diante de denúncias anônimas, a polícia o encontrou e ele já está preso. Um detalhe, esse homem de 43 anos tem 30 ocorrências na delegacia de Ecoporanga, inclusive uma delas por agressão aos próprios pais. Daí você vê o nível de crueldade. Infelizmente é essa história. E é isso, Isabela, pelo menos, né, o acalanto aí é que essa menina vai doar, né, vai ter os órgãos doados para salvar outras pessoas que tanto precisam. História triste e pesada para a gente abrir essa segunda-feira, infelizmente. Eu volto com você. Obrigada, Vitor, pelas informações. Aí você para e pensa, quem se relaciona com uma pessoa que tem 30 ocorrências policiais e deixa uma criança na mão de um monstro desse? Não dá para acreditar. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, gente, a morte de um feirante de 49 anos em Cariacica está sendo investigada pela polícia. O principal suspeito é um ajudante que fugiu da polícia no momento em que os investigadores faziam buscas na casa da vítima. O corpo do feirante Zenildo da Cunha, de 49 anos, foi encontrado na manhã deste domingo dentro desta área. Um pasto que fica entre os bairros de Pedro Fontes e Padre Matias, em Cariacica. Estava em decomposição. Teria sido reconhecido por um familiar pelas roupas que usava. O feirante estava desaparecido desde o final da tarde do dia 11 de maio, quando, com o ajudante, saiu do bairro onde morava, em Valverde, para fazer uma entrega de frangos em Flechal. Desde esse dia não foi mais visto. E aí começou a busca de funcionários e amigos por ele. As meninas vieram para trabalhar, 7 horas da manhã, ele já não estava no local. Ele saiu na terça-feira para fazer a entrega com um outro funcionário dele, ia fazer a entrega em Flechal. E eles não chegaram no local. Chegaram aí até o local para saber? Sim, a entrega não foi chegada lá. Ele morava nesta casa aqui, no bairro Valverde, e tinha um abatedouro de frango. Baseado em relatos do ajudante, que só apareceu no dia seguinte, a funcionária do feirante, o companheiro dele e o próprio ajudante foram até a delegacia anti-sequestro registrar a queixa. Só que o depoimento de um deles intrigou os policiais. O outro funcionário dele apareceu em volta das 10 horas da manhã, um funcionário
e contou a versão dele, o que tinha acontecido no fato. Falou que tinha sido um sequestro entre o Zenilton e ele. Volta das 6 horas da noite, perto da Coca-Cola, parou um carro perto deles e colocou o capuz na cabeça dele e do meu amigo Zenilton, colocou o capuz também. Aí ele saiu para o outro carro, o seu Zenilton ficou no carro e entrou outro homem e saiu com o Zenilton. Só que o depoimento do ajudante não convenceu os policiais da delegacia de sequestro. Tudo que ele falava tinha alguma contradição ou não estava muito correto. Então os policiais resolveram trazer o ajudante até esta área aqui, perto dos bairros Padre Matias e também Pedro Fontes, para ele contar onde teria ficado amarrado dentro da lagoa e onde ele tinha apanhado. E olha, essa área que ele falou que é lagoa não é não, viu? É um pinicão. Pois bem, o homem veio até aqui para mostrar aos policiais tudo o que supostamente teria acontecido. Aproveitando um descuido dos policiais e sabendo que ainda não era considerado o principal suspeito, ele desapareceu no meio do mato. Os policiais chegaram a buscar, helicóptero foi acionado para ver se conseguia encontrá-lo, mas ele sumiu. Os policiais, então, foram até a casa da vítima e lá descobriram que teria sumido cerca de R$10 mil em dinheiro, relógios e alguns objetos pessoais. O homem, então, esse ajudante, teria virado o principal suspeito da morte da vítima. A fuga aconteceu quando o ajudante foi junto com os policiais na casa dele, em Nova Rosa da Penha, para pegar a roupa e confirmar a tal história da lagoa. O carro do feirante, com marcas de sangue, acabou sendo encontrado por policiais militares uma rua depois, bem perto da casa do ajudante, o que aumentou ainda mais a suspeita de que o tal sequestro não aconteceu. Os amigos estão revoltados. O ajudante trabalhava menos de um ano com Zenildo. Tinha até casa para morar, dada pelo patrão. Um gesto que, segundo os funcionários, era bem comum para o feirante, considerado um homem de bom coração. Para mim, ele era um pai, irmão, amigo, colega. Ele tentava ajudar todo mundo, brincava. Não tinha nada de mal de falar dele. Ninguém aqui no bairro acho que tem nada de mal de falar dele. Ele era muito, muito querido por todo mundo. Quanta maldade, hein? O corpo do feirante foi levado para o DML de Vitória para que seja identificada a causa da morte. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A gente fala agora do mapa de risco. Vitória está em risco moderado para a transmissão da Covid-19. Com isso, os bares podem voltar a funcionar, mas o setor reclama das restrições com relação ao horário. Bares e restaurantes abertos, pelo menos na capital. Com o novo mapa de risco, os estabelecimentos agora podem funcionar de segunda a sábado até às 10 da noite e aos domingos até às 4 da tarde. Mas para os comerciantes, a flexibilidade ainda não agradou. Olha, é um retorno ainda muito tímido. Deixa a desejar sim, nós estamos sob restrições há muito tempo e nos foi pedido novamente um sacrifício muito alto. O horário noturno para a gente é muito importante, o domingo à noite também é muito importante. Então a gente precisa agora faturar, porque quando nos foi pedido para que se fechasse, nós assim fizemos. Agora precisamos trabalhar, funcionar para poder girar as contas. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes aqui do estado afirma que os estabelecimentos são seguros, mas a restrição de horário pode gerar um acúmulo de frequentadores. Houve uma crise muito grande econômica que acaba tirando o poder aquisitivo da população, mas nós precisamos funcionar horário total, até mesmo uma questão de demanda. Você diminuir o horário, você concentra a demanda em determinados horários, apertando aquela população. O que também muda aqui na capital e nos demais 31 municípios que estão em risco moderado para a transmissão do coronavírus é o funcionamento nas academias. São as atividades aeróbicas que a gente considera individual, então a sua esteira, uma bike, uma escada, um remo, são os equipamentos aeróbicos individual. Se você pegar as aeróbicos coletivos, por exemplo, uma aula de bike, de grupo, essas não estão liberadas ainda. As piscinas também podem funcionar, mas seguindo alguns critérios. Quem tem piscina ao ar livre poderia já estar utilizando, mesmo em risco alto. Agora, o que mudou para risco moderado é que as piscinas que também ficam na parte interna podem funcionar agora. Mudança no transporte também aqui na Grande Vitória. O Transcol volta a funcionar de 5 da manhã até a meia-noite e também aos domingos e feriados. Já os ônibus de viagem, que antes estavam funcionando com metade da capacidade, agora podem andar com 100% das cadeiras ocupadas.
Voltando ao risco moderado, comércio de rua e shoppings funcionam de forma ilimitada, sem restrições. No risco alto ainda não são possíveis atividades de bares, encontros sociais, eventos sociais não são possíveis. Já no moderado, algumas coisas são mais colocadas como possibilidades, como são a convivência em restaurantes até mais tarde. O horário de bares também pode funcionar até 22 horas, tanto restaurantes quanto bares. Os domingos até as 4 horas da tarde, mas com todo o protocolo de capacidade desses espaços, de higienização das superfícies, de mãos e uso permanente de máscaras. Então, para se manter essa flexibilidade, quem sabe até ter um pouco mais, é cada um fazendo a sua parte. Bom, vamos então atualizar os dados da pandemia aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 74 pessoas perderam a vida no estado. Mais de 1.700 novos casos da doença foram registrados. Aqui no painel Covid a gente tem os números gerais. Já são 10.271 mortes, 460.743 pessoas infectadas com o vírus, mas também mais de 433 mil que se recuperaram da doença. Um advogado e professor de Direito de Cachoeiro de Itapemirim foi uma das vítimas da Covid-19. Fábio Rabelo morreu aos 41 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Apresentou febre e o quadro foi se agravando nos últimos dias. Fábio não resistiu e morreu na manhã de hoje. Os pais do advogado também estão internados por causa da doença. É uma família tradicional na cidade, muito conhecida. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do professor que atuava na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro. O enterro foi hoje à tarde. A seguir, o estado recebe mais de 170 mil doses de vacina contra a Covid-19. A gente já volta. Mais de 174 mil doses de vacina contra a Covid-19 devem chegar ao estado ainda hoje. São 99.600 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 77.700 da farmacêutica AstraZeneca. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. A expectativa do governo capixaba é acabar com a fila de espera da segunda dose e também dar continuidade à imunização aqui no estado. Na última atualização, divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 152 mil pessoas esperavam pela segunda dose da Coronavac. Então, com essa boa notícia, vamos ver como é que está a vacinação aqui no Espírito Santo. Até o momento, 817.017 pessoas receberam a primeira dose, 297.438 foram imunizadas com a segunda dose. O estado recebeu, até o momento, 1.566.100 doses e distribuiu mais de 1.549.000 doses aos municípios. A corrida para receber a vacina é grande, gente. Quem tem comorbidades, que são as doenças pré-existentes, só consegue se vacinar com um laudo médico. E tem clínica particular que já registra um aumento de 40% nas consultas. A Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que já solicitou aos municípios que façam o atendimento à população para que as doenças sejam comprovadas. Esclareceu ainda que o laudo pode ser emitido por médicos da rede pública e particular. Serão válidos laudos dos últimos 3 anos. Mesmo assim, Ana Paula, que é hipertensa, conta que a receita de uma consulta particular não foi aceita na hora dela ser imunizada. E até então eu sabia que com a receita eu poderia ser vacinada, a minha receita, do remédio para hipertensão. Então eu agendei e levei as minhas receitas. Só que chegando lá não podia, porque minha receita era da rede particular. O governo do estado começou no início deste mês a imunização contra a Covid-19 do grupo de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, ou seja, que tenham doenças pré-existentes. Como a apresentação do laudo é obrigatória, o atendimento nessa clínica particular aumentou entre 30% e 40%. Aqui nessa clínica particular, que fica em Itacibá, Cariacica, os valores das consultas são considerados acessíveis. Uma consulta com clínico geral, por exemplo, custa R$ 50. Já com cardiologista, R$ 100. Não é só marcar consulta
e achando que vai levar o laudo. Não, não é assim. Nós não vendemos laudo, nós marcamos uma consulta com o clínico geral, tá? E o clínico geral vai estar consultando esse paciente. Ele tem que trazer para o médico pelo menos 3 ou 4 medicações comprovadas que ele toma já e alguns exames que ele tem aí em casa. O caminhoneiro Edivaldo tem 49 anos e tem diabetes. Ele não conseguiu agendar consulta pelo SUS e foi a uma clínica particular. Sou caminhoneiro, eu viajo para todos os partes do Brasil, a gente se prevenir, né? A evitar desse problema. A gente está vendo muito colega da gente aí, nessa situação aí, pegando essa doença. Tem vários colegas meus já morreu. Então a gente tem que se cuidar. O clínico e cardiologista, Dr. Alain Morello, esclareceu que o paciente precisa apresentar exames ou receitas, constatando o problema de saúde. Caso não apresente, alguns procedimentos são solicitados. Antes de trazer algum exame, primeiro o paciente passa por uma consulta, né, uma consulta com um especialista. E nessa consulta, a gente já, de acordo com os sintomas do paciente, né, com as próprias medicações que o paciente já utiliza em domicílio, a gente já levanta uma hipótese do diagnóstico do paciente. Caso o paciente não tenha nenhum exame, então a gente realiza na hora um exame, né, para a gente comprovar a patologia do paciente. Só sai daqui comprovando que realmente ele precisa, que ele tem essa comorbidade, e só assim. Olha, as faculdades da Grande Vitória também estão atendendo pacientes. Na Universidade Vila Velha, quem tem obesidade pode agendar a consulta na clínica com nutricionistas. O laudo é emitido na hora e o valor é de R$ 18. O agendamento deve ser feito pelo telefone que aparece aqui na tela para você. No Centro Universitário Salesiano, em Vitória, o serviço é gratuito, mas é necessário fazer uma inscrição. O agendamento também é por telefone, está aqui na telinha para você. A seguir, moradores de Vitória começam a receber o auxílio emergencial da Prefeitura. Mais de 2.000 famílias serão beneficiadas. Todos os detalhes já já. Mais de 2.300 famílias de Vitória começaram a receber o auxílio emergencial pago pela Prefeitura. O cartão no valor de R$ 500 é para famílias inscritas no CAD Único que não receberam outros benefícios. Adriana trabalhava como auxiliar de serviços gerais e está desempregada há 2 anos. Nesta segunda-feira, ela foi à casa do cidadão de Vitória pegar o cartão para receber o auxílio municipal emergencial. Uma ajuda ótima, né? Vai dar para pagar a conta, ou menos a conta de luz dá para pagar. Os beneficiários irão receber R$ 500. O pagamento vai ser feito em 2 vezes, no valor de R$ 250. Eles vão receber esse valor através de um cadastro único, que é o cadastro único para programas do governo federal. As famílias que são acompanhadas pelos nossos serviços da assistência social normalmente já estão nesse cadastro. É importante frisar que a gente priorizou no município de Vitória, mesmo as pessoas tendo o perfil, aquelas que não recebem nenhum tipo de benefício, né? Não recebem Bolsa Família, nem outro tipo de auxílio em qualquer instância do poder público. As 2.328 famílias que serão beneficiadas pela Prefeitura de Vitória já estavam no cadastro único do governo federal. E a Prefeitura priorizou pessoas que estão desempregadas e que também possuem um maior número de filhos em casa. Amanda já recebeu o cartão e a primeira parcela, no valor de R$ 250, já foi depositada. Ela trabalhava como técnica de enfermagem, mas devido à pandemia, desistiu do emprego. Trabalhava também como segurança em casas de shows. Agora, desempregada, faz doces para vender. Amanda mora com a filha de 19 anos e os 3 filhos de 10, 8 e 5 anos. Eu estou fazendo meus bombons, porque a minha família, eu pedi ajuda e minha família me ajudou, porque eu não tinha condições. Eles compraram material, alguns me deram dinheiro e eu comprei o material. E estou começando a produzir, porque eu já tenho uma encomenda de 100 bombons. Amanda recebe cestas básicas das escolas onde os filhos estão matriculados. O benefício vai ajudar a complementar a alimentação e a compra de produtos para a higiene pessoal da família. Eu espero que quando ver o mês que vem, eles vejam que ainda necessitamos dessa ajuda, que possa vir por mais tempo. A princípio, o benefício só será pago em 2 meses. A secretária de Ação Social da Prefeitura de Vitória explicou ainda que, por enquanto, não há previsão de abertura para novos cadastros. Famílias que entraram em vulnerabilidade nesse momento de pandemia e que ainda não fizeram cadastro, devem fazer.
Mas esse cadastramento, ele demora um tempo pelo governo federal para ser validado e essa família entrar na base, de até 3 meses. Se novas famílias vão ser inseridas, aí depende do orçamento da Prefeitura Municipal de Vitória e dos ajustes fiscais que estão sendo feitos para garantir esse tipo de benefício. Hoje, no primeiro dia de entrega do cartão, 939 famílias foram contempladas. A entrega continua nos próximos dias 21 e 26. O valor de R$ 250 será acreditado na conta vinculada ao cartão no dia útil seguinte à entrega. O investimento total da Prefeitura é de cerca de R$ 1 milhão. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais TN2 para você, sempre às 7h18. Até lá, boa noite.